Bom, eu sou o Guto Borges, eu sou músico, eu participo aí há algum tempo das atividades culturais na cidade de Belo Horizonte. Então, eu sou Pedro Valentim, ou PDR, né, como as pessoas preferirem. Eu sou jornalista de formação, sou MC da cultura hip hop e integro 2 coletivos aqui em Belo Horizonte que trabalham com a cultura urbana. Um deles é a Família de Rua e o outro é a Spin Force Crew. Nesses últimos anos estive bem ocupado aí com essa questão da praia da estação e com o carnaval da cidade. A gente está em 2016 e esse ano, no mês de agosto, o Duelo de MCs vai completar 9 anos, né, de atuação, de resistência e de história em Belo Horizonte. O Duelo de MCs é um encontro, a gente entende ele como um encontro da cultura hip hop, que começou em agosto de 2007 com a proposta de criar um espaço no centro da cidade, onde as pessoas que estavam a fim de levar o hip hop de novo para a rua pudessem se encontrar, assim. E o mote disso era uma batalha de rima improvisada. Dois grandes recalques, talvez, assim, de Belo Horizonte. Um, não ter carnaval. Se falava muito disso. Belo Horizonte é uma cidade muito ruim, Belo Horizonte não tem nada, não tem nem carnaval. Carnaval aqui todo mundo vai embora. E outro, não ter praia. Belo Horizonte resolveu, vamos dizer assim, ironicamente, né, por ironia do destino, se desfazer de 2 grandes recalques na história de Belo Horizonte, assim, em relação aos outros estados do Brasil. Um, de celebrar, vamos dizer assim, a nossa cidade com o carnaval, que de alguma forma o carnaval faz isso. Uma das funções do carnaval é essa, celebrar essa cidade. E outro, uma praia, que é inventada mesmo, aí sim, beira a ironia em relação a essa falta, né, essa cultura da falta em BH, de não tem isso, não tem aquilo. E se inaugura essas duas investidas, essas duas invenções, vamos dizer assim, em Belo Horizonte. Ou reinvenções, né, no caso do carnaval. E tem um vídeo que uma galera, nós fizemos em 2012, quando o Lacerda apareceu, a coisa do carnaval apareceu pela primeira vez na Voz do Poder Público, quando no debate ele disse assim: no meu mandato o carnaval de rua voltou em Belo Horizonte, como se não tivesse acontecido uma história anterior a essa, que não foi só de ignorar isso, como de combater isso. Eu não vim prestigiar, vim curtir também, né? Afinal... Nós tivemos o renascimento do carnaval esse ano. Além disso, o carnaval espontâneo com mais de 40 blocos. Houve sim uma tentativa de abafar essa história, entendeu? Como se fosse mais uma espécie de excentricidade de um pequeno grupo, assim. Sem perceber, aí assim, a nossa administração pública é muito boa nisso, de não saber escutar, né? Você lê muito mal a cidade, assim, entende muito mal a cidade. A ponto de achar que a cidade não precisava de carnaval, isso ia ser uma coisa passageira, etc. Isso basta ver hoje aonde a gente está. Quando chega 2013 para 2014, inventam uma reforma no viaduto, da noite para o dia ele amanhece fechado e a gente não tem ponto de energia mais e nem o viaduto. Né? E aí, por exemplo, no início de 2014 a gente ficou morando aqui uma semana com o viaduto ocupado mesmo, com as pessoas vivendo aqui 24 horas por dia para dizer para o poder público:
O viaduto, ele é nosso, é a cidade que faz ele existir. Se vocês não forem dialogar com essa cidade, não tem como, não tem conversa, assim, né? E aí o viaduto, depois de um ano inteiro de luta, né, em 2014, por exemplo, ele é reaberto, mas essa reforma não acabou até hoje. Hoje a gente tem um ponto de energia que é uma gambiarra que a gente faz aqui, mas não tem luz, o viaduto está sem luz de novo, já teve luz e hoje está sem luz, e essa reforma, sabe assim, então, né, eu estou falando essas coisas meio fragmentadas aqui só para dizer que, assim, entra ano, sai ano é uma coisa nova, e a gente entende que vão sempre dificultar, né, assim, a nossa ocupação, a organização da sociedade civil e essa articulação toda. Então, assim, nesse momento, por exemplo, a gente optou por dialogar o mínimo, assim. A gente vai conversar com o poder público quando não tem jeito de não conversar, né? Mas a gente prefere não conversar e nos organizar por nós mesmos e conseguir fazer as coisas andarem, assim. Né? Então, por exemplo, a gente já tem um ano que a gente escolheu não emitir alvará mais para fazer o duelo. A gente está fazendo o duelo sem alvará, isso é consciente, todo mundo sabe disso, e vamos ver até onde eles deixam a gente caminhar nesse sentido, porque é justamente uma escolha de fazer assim, tem 10 anos que essa parada acontece, todo mundo sabe como é que funciona, é possível, é viável, tipo assim, não nos atrapalhem, sabe, assim, porque é isso, o alvará ele tem que pagar taxa, você tem que ir na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, você tem que fazer uma série de coisas, tem que ter laudo técnico e uma bobagem para um negócio que acontece do mesmo jeito há quase 10 anos. Assim, né? Então, a gente também vai entendendo como é que esse jogo e esses mecanismos funcionam e a gente vai se posicionando, né, nesses lugares. Claro, quando a gente vai fazer uma ação maior, tipo a final do duelo de MCs nacional, aí é um outro equipamento de som, é uma outra estrutura, aí por conta de segurança, para a gente se resguardar uma série de coisas, a gente vai lá e emite o alvará certinho, beleza. Mas no cotidiano, desde de agosto de 2015, que a gente não emite alvará, assim. Né? Isso tudo para dizer como que é uma disputa mesmo diária pela cidade. O carnaval que a gente faz não é um evento, não tem um CNPJ por trás, não tem um palco, uma estrutura. Ele é uma manifestação pública. Ele é uma manifestação, gente. As pessoas se encontraram na rua para fazer um bloco de carnaval. Hoje está ficando claro também que existe uma ideia de cidade, né, e que ela se reflete nesse carnaval que a prefeitura opera, que é uma cidade também segmentada, vamos dizer assim, né? Existe a periferia lá longe, existem os blocos centrais, os blocos de zona sul, e a prefeitura quer isso, né? Ela faz a manutenção disso, de uma cidade radicalmente segmentada. Em primeiro lugar, que naturalmente o poder público, né, assim, o sistema, o que a gente chama de sistema, né, ele é pensado para ser assim mesmo. Né? Eu acho que é isso. Né? Ele dialoga para que você faça valer e legitime as escolhas do próprio poder. Né? Nesse sentido, ele dialoga. Né? Por exemplo, o viaduto de Santa Teresa, né? Nessa história toda. Eles já entenderam que não vai ter como fazer isso aqui deixar de existir. Então, assim, eles vão tentando, todo ano, fazer com que a gente entre cada vez mais no jogo. Né? E aí, quando você pensa num recorte mais específico de BH, tem a ver com a administração da cidade mesmo. Assim, né? A gente tem a gente está caminhando para o final, graças a Deus, de um segundo mandato de uma prefeitura que ela governa para as empresas, para grandes empresas, né? Assim, para a lógica do capital e está vendendo a cidade o tempo todo. Né? Então é isso. Né? É um processo natural desse sistema todo e aqui mais especificamente tem a ver com essa gestão, eu acho. Né? Porque algumas cidades, para além da lógica burocrática que a gente já sabe, tem administradores e pessoas ocupando determinados espaços que são minimamente mais sensíveis assim, né, às questões da cidade e estão a fim de construir uma cidade que é para todo mundo. Né, assim, que é para quem anda de carro, mas é também para quem ocupa o viaduto e anda a pé, de skate, de bike, enfim. O espaço público era uma construção, né? Inclusive ficando claro que a gente precisava construir algo nessa cidade. Assim. O espaço público não estava lá pronto, né? Só para ser usufruído.
Belo Horizonte naquela altura precisava de muita dedicação a isso para se construir esse espírito, né? Fisicamente existia a praça, existiam outras praças, mas esse espírito essa compreensão do que é e como se dá, qual que é a linguagem disso, de fato ela precisava ser construída. Quando eu começo a pensar assim, né, nesse aspecto da ocupação do espaço, acho que tem diferentes caminhos assim, né? Primeiro que quando a gente começou a fazer o duelo e se encontrar na rua, no primeiro momento, a gente não tinha muita noção, nem um olhar político sobre essa atuação, assim, sabe? A gente tinha uma experiência, né, assim, uma atuação política dentro da cultura hip hop, mas que vinha de outras questões, assim. Mas a partir do momento que o duelo começa a tomar forma e a gente começa a demandar coisas, principalmente do poder público, a gente começa a entender como que, né, assim, essas pessoas, sobretudo a juventude ou as juventudes, e a juventude negra e de periferia reunida num espaço público, num dia, numa sexta-feira à noite, como que isso começa a incomodar e dar trabalho para um monte de gente. Eu acho que hoje, assim, algumas presenças vêm sendo questionadas, do tipo assim, a presença das mulheres, a presença de uma população periférica nessas ocupações de espaços públicos centrais, quais são esses protagonistas, como fazer para aumentar ainda mais a gama desses protagonistas, a voz dentro desses movimentos. Eu acho que são todas questões que tornam essa discussão viva, né? Essa discussão relevante, mantém essa discussão relevante. Porque é para isso, né? Quando a gente fala de espaço público, a gente está falando da democratização da cidade, né? E a democracia é acesso, é garantia de acesso, é garantia de voz, de expressão. E o duelo, ele trouxe, de alguma forma, né, assim, ele por sorte ou por milagre, ou sei lá por quê, ele se desenvolveu, ele nasceu, né, e foi se desenvolvendo num momento extremamente importante para a cidade, assim, né, porque aí eu percebo duas coisas, né, uma que é quando o hip hop de Belo Horizonte começa a voltar para a rua, e aí esse espaço aqui, ele tem uma importância muito, muito significativa, no meu entendimento, talvez uma das mais, que é de conseguir conectar geral do hip hop, assim, independente do lugar da cidade que vem, da região metropolitana, das periferias, num espaço, e isso quebrar uma série de paradigmas, assim, né, de aproximar gerações, de aproximar estilos, estéticas diferentes, fazer essas pessoas conversarem na diferença. E a outra coisa também, que é isso, né, que a gente já está falando um pouco, que é de contribuir para esse momento de um posicionamento político da cultura mesmo, de falar assim, não, assim, a gente disputa essa cidade também, a gente entende o que é direito à cidade, e a gente se organiza para fazer as coisas acontecerem, independente do que quem controla o poder tem para nós, assim, sabe? A gente não pode deixar o carnaval também se transformar numa grande coisa homogênea, entendeu? Assim, uma cultura homogênea, uma homogeneização da cultura em Belo Horizonte, onde tudo é carnaval, ou é só carnaval, né? É preciso a gente entender as nuances disso tudo, desses personagens, dessas propostas culturais. A gente tem hoje, eu estou voltando assim, um pouco a conhecer melhor a cultura produzida em Belo Horizonte, nesse sentido musical, etc. E a gente tem hoje estéticas tão divergentes, tão interessantes, entendeu? Dentro dessa cidade aqui, que eu acho que a gente precisa também entender, nivelar um pouco essas coisas, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que a gente precisa entender a cultura da cidade também, como esse jogo dinâmico de várias vozes, né? E também vozes, não só estou falando assim, a banda que canta ali, não sei o que, a banda inglesa, mas estou falando vozes periféricas, entendeu? A gente entender que isso é a cultura da cidade, sim, o funk, o rap feito lá em Ribeirão das Neves, a cena de cinema de Contagem, entendeu? Eu acho que tudo isso é um jeito também da gente ir ampliando esse ouvido nosso. Eu acho que a gente tem como a gente olhar para o carnaval de várias formas, e uma das formas que eu olho para o carnaval é essa. O carnaval me fez, né, e eu acho que para muita gente, alargar a percepção sobre a cidade. Que nessa maioria, aliás, nessa grande quantidade de vozes, formas de dizer, o que dizer, saber escutar bem, né, assim, ter um ouvido gentil, né,
com isso tudo que acontece aqui e tentar fugir um pouco dessas imagens muito simplificadas do que é cultura, do que é a nossa cidade. A nossa cidade é muito complexa, né? E é preciso que a cultura mostre isso pra gente, né? A cultura tem que ser um território complexo tanto quanto a nossa cidade. E o duelo de MCs, ele tem uma das coisas mais bonitas e importantes, assim, no meu entendimento também nisso tudo, que é assim, aqui na maioria dos momentos, assim, das edições, encontram-se aqui todos os tipos de pessoas, assim, né? A galera que mora na rua, a galera que anda de skate, a galera do hip hop da periferia, a galera do hip hop da classe média, o povo que vai na igreja, a galera que vai no terreiro, sacou? Tipo assim, esse espaço, ele é democrático nesse sentido, e as pessoas se abraçam aqui. E assim, a única coisa que a gente tem pra dizer diante disso é que, tipo assim, isso é o hip hop. Se vocês não conheciam, isso é o hip hop. É disso que nós estamos falando o tempo inteiro, sacou? É de um momento onde eu me reconheço no outro, o outro se reconhece em mim, e a gente convive e a gente sente prazer nessa convivência. Assim. Uma das coisas mais ricas que existe, assim, né, em nós é você aprender a conviver com a diferença, né? E se você tem um espaço na cidade que essa diferença ela é exacerbada ali, pelo menos durante algumas horas, isso é maravilhoso. Né? Porque, assim, por mais que eu não goste de algumas coisas, eu preciso aprender a aceitá-las. Né? E isso é convivência, assim, isso é diversidade, né? Isso é construir de forma horizontal uma cidade que é para todo mundo. Assim. E participar não é só bater palma, né? A cidadania não é só bater palma. É chegar com o seu corpo, com as músicas que você ouve, né? Do jeito que você dança, do jeito que você faz festa, né? E o espaço público tem que receber tudo, né? Ele tem que saber receber de tudo, de todo mundo. Talvez, se fosse para resumir esse tanto de coisas que eu estou falando aqui, a ocupação do espaço público significa as pessoas reunidas nesses espaços dando vida para eles. Assim.